benigno atende. Oh, não vás além, outros tens abençoado. Salva-me também, Cristo, oh, não vás além, outros tens abençoado. Salva-me também, és a fonte de conforto, de onde a vida vem. Dá-me alívio mesmo agora e perdão também. Cristo, oh, não vais além, outros tens abençoado. Salva-me também, Amém, amados? Vamos prosseguir prosseguir com a mensagem da palavra de Deus aqui com a profecia de Lucas capítulo 17, que eu estava aqui no verso 35, 2 mulheres estarão moendo trigo. Trigo serve para quê? Serve para quê? Trigo serve para fazer farinha. É verdade ou não é? Farinha de trigo, é ou não é? Então, trigo se faz farinha. E farinha se faz o que com farinha de trigo? Faz pão, faz bolo, faz outras coisas deliciosas, mas é ou não é? Então, 2 mulheres, 2 igrejas, certo? Apocalipse 12, 1, uma mulher. Apocalipse 17, de 1 a 5, outra mulher, certo? Mulher de Apocalipse 12, 1 está moendo trigo e está fazendo o pão puro, certo? Está fazendo o pão puro. A verdade, está pregando a verdade, está ensinando para as pessoas a verdade sem mistura de tradições e de dogmas, sem misturas de mentiras e outras coisas mais. Está pregando o evangelho eterno, certo? Mas a outra mulher de Apocalipse 17, ela também está moendo trigo e ela também está fazendo pão. Mas ela está fazendo o pão, começando pelo evangelho de Gálatas 1, verso 6, e lá de 2 Coríntios 13, verso 4 e verso 13 e 14. O evangelho da prosperidade, o evangelho da comodidade, o evangelho das coisas materiais, como sendo as coisas materiais, as riquezas, a fama, o prestígio aqui na terra, como sendo a principal coisa a se buscar hoje. Certo, meu amigo? E você pode observar que as igrejas estão cheias, estão lotadas de pessoas buscando curas, buscando milagres, buscando prosperidade financeira, buscando bens materiais. Você não tem visto isso por aí? As pessoas voltam para dar o seu testemunho e dizem assim, olha, eu estava com um negócio para fechar,
estava conversado, mas nunca que fechava, e de repente veio e fechou o negócio e eu estou por cima. Não é assim que diz aí? Não, você não vê isso aí? Certo? Outros estão atrás de curas e milagres. Agora, o que eu acho impressionante é que quando essa pandemia estourou, sumiu todo mundo. Ninguém mais falou nada. Houve uma ordem universal, fique em casa. O que é que Deus permitiu isso acontecer? Por que que ele permitiu? Por que que Deus permitiu essa pandemia estourar? E o povo ficar em casa, todo mundo de máscara na cara. Por quê? Você não acha que Deus está querendo falar alguma coisa para a sociedade? O que que você acha? Se estava todo mundo numa velocidade tremenda, buscando essas coisas, adorando de maneira errada, no paganismo, não importa a igreja, não importa o ensinamento, não importa a palavra, falou de Deus, eu estou ali. É assim, estava assim ou não estava? Então Deus diz, opa, peraí, eu vou permitir aqui para vocês ficarem em casa refletindo. E depois de tudo isso, muitos voltarão às antigas práticas. Não serviu para nada. Mas para aquele que for sábio, vai perceber que Deus falou através da circunstância. Porque Deus fala através da Bíblia. Deus fala através do seu Espírito em nossos ouvidos. E Deus fala ao redor de nós, o que acontece no nosso ambiente. Deus está mostrando para a humanidade que elas terão que se perguntarem a quem elas estão adorando. Qual é o culto que elas estão prestando para Deus? Precisa saber se Deus está aceitando esse culto. Que ensinamentos elas estão recebendo e que elas estão praticando. Deus está querendo saber, está permitindo isso para que o povo abra o seu olho e veja para onde estão indo e levando um bocado de gente atrás de você. Então, meu amigo, 2 mulheres, 2 igrejas, pregando 2 evangelhos, certo? A Bíblia mostra 2 igrejas. A Bíblia não mostra 35 religiões. Mas os homens colocaram nomes em religiões e ministérios diferentes. Mas todas as igrejas, independente do nome, é uma só igreja. Todas elas virou uma igreja só. A igreja universal. Mas não é essa universal do pastor Edir Macedo, não. Porque essa daí colocou o nome universal, mas ela já era universal. Porque a igreja católica é a igreja universal. Porque católica significa universal. Você está entendendo, meu amigo? Mas se você procurar a doutrina da igreja católica e a doutrina da igreja universal e a doutrina das outras igrejas, é a mesma doutrina. E o batismo é o mesmo. Você está entendendo, meu amigo? Então, por isso é que estão todas elas no ecumenismo da igreja católica. Todas terão que fazer parte do ecumenismo. Por quê? Porque elas estão catalogadas lá no CMI, no Conselho Mundial de Igrejas. O nome da sua igreja está lá. E tem a semana de oração ecumênica, tem os diálogos ecumênicos, porque as igrejas têm diferença de crença, embora a doutrina e o batismo é o mesmo. Se for a doutrina e o batismo é o mesmo, você pode colocar o nome que quiser, pregar o que quiser, não importa. O importante é que você tenha o mesmo batismo e a mesma doutrina. Agora, tudo isso, tanto o batismo como a doutrina, firmados em um só verso da Bíblia. Coisa que a Bíblia não aprova. Porque aqui no livro de Deuteronômio está dizendo que tudo tem que ser confirmado desde o tempo de Moisés, pelo menos por 2 ou 3 testemunhas, para que seja válida, para que dê crédito numa informação. Então, o único versículo de Mateus 28, 19,
surgiu essa doutrina e esse batismo. E todo mundo abraçou. Formou-se uma doutrina, formou-se um dogma, porque eu não acho aqui o corpo do Espírito Santo na Bíblia, certo? Eu não encontro aqui, você pode vir me mostrar de onde você vier, com a Bíblia na mão, pode vir me mostrar na Bíblia que o Espírito Santo de Deus tem um corpo se ele não é Jesus. Glorificado, invisível, certo? Então, meu amigo, duas mulheres estão trabalhando, moendo no moinho, ou seja, pregando o Evangelho, certo? O Evangelho eterno foi pregado em pouca escala, pouquíssimas pessoas, porque nele inclui a guarda dos 10 mandamentos de Êxodo 20, de 1 a 17, e a guarda do sábado. O que é que fazem as igrejas evangélicas, juntamente com a igreja mãe? Guarda os 10 mandamentos de Deus, guarda o 4º mandamento da lei de Deus, que manda guardar o sábado, que manda santificar o sábado. Tem uma igreja aí que se identifica como guardadores do sábado. Tudo bem, eu até fiz parte dela por um bom tempo. Mas e a doutrina? Que é a doutrina central da fé católica. Pega o catecismo católico da Igreja Católica, o catecismo católico para os crentes de hoje, para os cristãos de hoje, o catecismo católico para os crentes de hoje, certo? E olha lá o que ele está dizendo. Se a doutrina da Trindade não é a doutrina central da fé católica, certo? E a Igreja Católica, ela fez o quê? Os 10 mandamentos da igreja dela. Da igreja. Os 10 mandamentos da igreja. Tem os 10 mandamentos de Deus na Bíblia, de Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, mas ela fez os 10 mandamentos da igreja. E nesses 10 mandamentos que ela fez da igreja, então ela orienta o povo, certo? A não observar os mandamentos da igreja. E nesses mandamentos está escrito para guardar domingos e festa. Mas você não vai encontrar na Bíblia mandando você guardar o domingo em nenhum só versículo. Eu desafio você a me mostrar, bacharel em teologia, a me mostrar um verso na Bíblia, um somente, que manda guardar o domingo como dia santo do Senhor. Certo? Mas venha preparado, porque eu vou te mostrar mais de 100 versos na Bíblia mandando guardar o sábado. Venha preparado com a Bíblia na mão. Certo? Aí então o que acontece? Ensina o povo a crer na imortalidade da alma, santidade do domingo, certo? E os evangélicos que são estudiosos da Bíblia, por que estão aceitando? Por que estão nessa? Por que estão também adorando e santificando o dia de domingo? Mandado por Deus na Bíblia? Não. Mandado por quem? Pelo homem do pecado. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 11. Ele manda. É ele que manda na terra. Tá certo? Então, meu amigo, duas mulheres pregando 2 evangelhos. Você aí agora está livre para escolher qual evangelho você vai praticar e você vai seguir. Tá certo? Eu sou apenas um pregador do que está escrito, somente. Eu não tenho aqui nada contra ninguém. Todo mundo é meu amigo, certo? Mas que a Bíblia diz que tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo, como que eu vou poder fugir disso? Se a Bíblia está dizendo, eu tenho que dizer. E você tem que saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Porque se você, porventura, estiver errando, você vai consertar. Só não tem jeito para aquele que morre, mas aquele que está vivo, tem jeito, certo? Se arrepende, novamente. Faz o batismo verdadeiro de Atos 2,38, que é o batismo bíblico, certo? Se reveste de Jesus Cristo e vai praticar a doutrina de Cristo, que está lá, em 2 João 9,10. A doutrina de Jesus Cristo está lá, na epístola de 2 João 9,10, certo? A doutrina de Jesus Cristo não é essa doutrina que estão ensinando dentro das religiões, não. Não é. Eu te mostro pela Bíblia que não é, tá certo? Então, meu amigo, 2 mulheres pregando 2 evangelhos e formando aí com esses 2 evangelhos 2 tipos de cristãos, 2 tipos de pessoas, tá certo? Então, depois aqui o verso 36 está dizendo aqui, ó:
duas pessoas estarão no campo. Duas pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra será deixada. Você vê aqui no livro de Mateus, aqui no capítulo 25, aqui na parábola do joio. Pegue lá a explicação da parábola do joio, aonde Jesus está falando lá que o campo, eu vou pegar aqui para me ler para você. Jesus está falando que o campo é o mundo. Você está certo? Então duas pessoas estarão no campo, certo? Uma será levada, uma será tirada e a outra será deixada. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Se você está no mundo, se você estiver preparado, você vai ser levado. Agora, se você não estiver preparado, meu amigo, certo? Você não pode subir, e eu também. Se eu não estiver preparado, eu não vou poder subir. Você está certo? Com Jesus, quando ele aparecer. Então, é interessante que eu e você devemos fazer de tudo. Eu estou procurando aqui a parábola, viu? Que eu perdi um pouquinho aqui na passagem bíblica. Então, se você não estiver preparado, infelizmente a Bíblia diz isso, não poderá subir. Por quê? Porque aqueles que não estiverem preparados, eles não poderão herdar o reino dos céus, porque eles acreditaram nos homens, que os homens estavam ensinando uma coisa, e na verdade aquilo que os homens estavam ensinando era outra coisa, significava outra coisa. Você está entendendo? Então a gente hoje, muitas vezes, meu amigo, eu tenho pregado aqui, tem sido muito trabalhoso para mim preparar uma mensagem na Bíblia para pregar, porque a gente vê as pessoas estão indo numa direção contrária. E quando você, com todo amor, você quer mostrar para elas a verdade, elas não aceitam. Por quê? Porque já foi dito para elas uma coisa, que seria uma coisa, e na verdade não é aquilo que os homens ensinaram. Porque a Bíblia está mostrando de maneira completamente diferente, certo? Olha aqui, eu encontrei no livro de Mateus, no capítulo 13, eu quero ler para você a explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa, o verso 36, e foi para casa. Mateus capítulo 13, verso 36. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram explicação da parábola do joio do campo. E ele respondeu no verso 37. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Certo? Verso 38. O campo é o mundo. Certo? E a boa semente são os filhos do reino. Olha aí. Certo? O joio são os filhos do maligno. E quem é o maligno? Não é o diabo? Satanás? O joio são os filhos do maligno. Verso 39. E o inimigo que o semeou é o diabo. Tá vendo? A colheita é o fim desta era. A colheita é o fim desta era na volta de Jesus. E os encarregados da colheita são os anjos. Tá vendo, meu amigo? Aqui, vamos lá para Lucas 17, para a gente prosseguir com a nossa mensagem. Você está gostando da mensagem, meu amigo? Se você estiver gostando, continue, certo? E se você não estiver gostando, me perdoe. E faça um esforçozinho para gostar, que é o que está escrito. A gente não pode deixar de gostar, não é verdade? Daquilo que está escrito, porque o que está escrito aqui na palavra de Deus, ensinado de maneira correta, é a verdade. E nós devemos acreditar. Tá certo? Afinal de contas, Jesus pediu que nós fôssemos crente e não incrédulo.
Porque a incredulidade, ela é o pior vírus que leva cada um de nós a uma perdição. E nós não podemos aceitar. Tá bom? Que Deus abençoe e te guarde. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus, tá bom?